revela a grandiosidade da manifestação, uma glória intensa de Deus na vida daquele povo que estava ali reunidos com propósito. Isso é importante porque mostra aí uma ascensão tanto do reino de Salomão, quanto traz um cenário de glória para Israel, porque Davi foi um homem que todos conhecem a história, um homem que mostrou verdadeiramente como se deve servir o Senhor, a dedicação que ele tinha, a importância que ele dava para aquilo que o Senhor tinha dado a ele, o zelo que ele tinha para com o seu Deus. A Bíblia fala que o próprio Deus declara que Davi é um homem segundo o seu coração. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos observar que Salomão, ele constrói a casa de Deus e ele oferece sacrifícios ao Senhor. O povo de Israel estava vivendo um momento singular nas suas vidas. Após perder um grande líder, uma grande referência, como era Davi, agora eles estão vendo que o mesmo Deus que estava com Davi, agora ele também é presente na vida do seu filho, Salomão. Salomão oferece um sacrifício grandioso. A Bíblia nos mostra 22.000 bois, 20.000 ovelhas, e aí ele faz uma festa digna realmente de um Deus que é o seu maior referencial naqueles dias. E é importante nós ressaltarmos aqui também, nesse capítulo 7, aonde a Bíblia nos mostra a manifestação da glória de Deus por causa da ação, da dedicação, da entrega que aquele povo tiveram, o zelo que eles tiveram para fazer aquilo conforme eles tinham projetado. Realmente fizeram para Deus, porque eles estavam honrando ao Senhor. Estava agora o próprio Deus, como disse Davi, que ele tinha palácio, mas Deus não tinha um lugar de habitação. Agora eles fizeram o templo e deram todas as honras devidas ao Senhor, como um convite especial para que Deus realmente pudesse se manifestar, uma forma deles dizer: Senhor, agora o Senhor tem uma casa, e aonde o Senhor vai ser recebido com todas as honras. O Senhor vai ser recebido como se deve honrar um rei que é o nosso Deus. Observe claramente que Salomão, ele institui ali os levitas, os sacerdotes. Ele faz como manda realmente, eu vou usar esse termo, como manda o figurino. Então, o que eu acho interessante é que Salomão, quando ele forma aquela orquestra de levitas, e ele faz questão de mencionar no versículo 6, que os instrumentos que os levitas tocavam foram os instrumentos que foram feitos por Davi. Olha só a importância que se deve dar a um instrumento que foi construído para o louvor, para louvar ao Senhor. E ele faz menção, dizer que quando Davi, ele louvava o Senhor com aqueles instrumentos, com os levitas, Israel se colocava de pé. Ali uma forma de uma postura, uma reverência. Eles mostram que Israel estava
inclinado como um soldado, celebrando a presença do seu rei, a manifestação do seu rei, a chegada do seu rei, porque eles estão prestando uma homenagem àquele que o maior símbolo de autoridade. E quando eles faziam isso para Yahvé, eles faziam com muita reverência. Eles faziam isso com muita dedicação, com muito louvor, com muito temor nos seus corações. Salomão faz questão de frisar isso. E a importância que eu vejo aqui, tanto nos instrumentos que são consagrados à casa do Senhor, quanto os levitas que são também consagrados, quanto aqueles que dedilham os seus instrumentos, porque na minha visão, pelo que eu entendo, é que aquele que toca um instrumento na casa de Deus, ele precisa se tornar um. Não apenas o instrumento tem que estar afinado, como também aquele que está tocando o instrumento precisa estar consagrado para que o próprio Deus venha receber, para que uma harmonia venha assim se tornar algo tão harmonioso naquele momento de uma celebração, que o próprio Deus possa se sentir honrado. Ou seja, aqueles que estão tocando, quanto aqueles que estão louvando, eles estão oferecendo o seu melhor, mas eles também estão na condição e na posição de oferecer o seu melhor. Porque na casa de Deus, ele não está em busca de profissionais que saibam tocar instrumento, mas ele está procurando pessoas que se consagram para que possam oferecer o melhor de si para o Senhor, sabendo da responsabilidade que está sobre ele, do dever, da obrigação, mas também do privilégio que aquela pessoa tem em fazer parte de um grupo seleto que louva a Deus. Então o louvor na casa do Senhor, ele não é apenas para preencher um momento do culto. O louvor é onde Deus se manifesta. O louvor é onde Deus ele é engrandecido, aonde ele é louvado. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, mas são louvores espirituais, cânticos espirituais, aonde aquele que louva, como também aquele que toca o instrumento, estejam ali realmente compreendendo o seu papel. Eles estão ali não apenas para preencher um momento, mas eles estão ali para louvar a Deus. Isso é importante. E nós vamos observar nesse capítulo 7 o que o próprio Deus ele fala para Salomão após esse momento tão grandioso. Porque a Bíblia diz que quando Salomão termina de orar, a glória de Deus, ela se manifesta. Ela se manifesta de uma forma tão poderosa que aqueles que estavam dentro do templo, do ambiente, eles não podiam sair. E aqueles que estavam do lado de fora não podiam entrar. Isso é tão importante que quando há essa harmonia, a presença de Deus, ela é tão grandiosa que você não tem vontade de sair da presença, que você não tem vontade de parar de louvar. Você quer louvar porque a alegria inunda o seu coração de uma tal forma, essa glória ela é tão presente na vida daqueles que estão ali cultuando a Deus, louvando, que é tão grandioso você sentir essa presença de Deus que você não tem vontade de ir para casa, que você não quer sair daquele ambiente tão maravilhoso, porque a presença de Deus ela é tão contagiante, ela é tão grandiosa, que quando você experimenta, você não quer sair da presença de Deus, porque é maravilhoso.
E o próprio Deus, ele começa a revelar coisas grandiosas. No versículo de número 11, o Senhor começa a falar com Salomão, dizendo: olha, eu ouvi a tua oração. Porque nesse versículo 11, no início dele, está dizendo que Salomão tanto terminou a obra do Senhor, quanto a obra da sua casa, e isso foi maravilhoso. No verso 12, o Senhor fala a Salomão: eu ouvi a tua oração. A tua oração, ela foi ouvida diante de Deus. E agora o Senhor, ele começa a falar algo grandioso que deve ser visto com muita atenção. Ele começa a falar coisas grandiosas. Eu vou ler para que você compreenda o que o Senhor está falando para Salomão. Ele disse assim: e o Senhor aparece de noite a Salomão e disse: lhe ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. O que o Senhor está dizendo: Salomão, tudo que vocês fizeram, tudo que você fez, a oração que você fez neste lugar, eu ouvi. E eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Olha só o que Deus está declarando para Salomão. Eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Ou seja, este lugar ele foi reservado, escolhido por mim mesmo para que vocês ofereçam sacrifício. E ele começa a falar coisas grandiosas, revelar coisas grandiosas para Salomão. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha só, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Mas se eu cerrar os céus, se eu não mandar chuva, se eu mandar os gafanhotos, isso é Deus que está dizendo. Se eu mandar os gafanhotos, olha só, que ele começa a declarar aqui, e consuma a terra, ou se enviar peste entre o povo, aí ele, olha o que diz no versículo de número 14. Aqui é o Senhor dizendo: olha, se eu cerrar o céu, se eu mandar os gafanhotos, se eu mandar as pestes entre o meu povo, aí ele começa a falar algo, revelar o que é que esse povo deve fazer para que os céus não sejam cerrados, para que a chuva caia no tempo certo, para que a nação não seja acometida com peste, com doenças, com enfermidade, para que isto não aconteça, Salomão, para que isso não venha sobre vocês. Se isso acontecer, se eu fizer isso, o que é que o meu povo tem que fazer para que este quadro muda? Para que este quadro venha mudar? Qual é a ação, qual é a atitude do meu povo em relação ao que possa acontecer? E aí ele vai dizer no verso de número 14, ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converta dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo: olha, se cerrarem os céus, se não vir chuva, se vir os gafanhotos e se vir peste sobre o meu povo, aí ele diz assim, ó, se o meu povo, é como se Deus tivesse assim: o que aconteceu aqui, a manifestação da minha presença, porque vocês ofereceram sacrifício, vocês se consagraram, vocês louvaram o meu nome, eu mostrei para vocês a minha glória. Aí ele diz: se eu cerrar os céus,
e vir peste, gafanhotos e doenças sobre vocês, se o meu povo, esse povo aí, que hoje viram a minha glória, se esse povo que se chama pelo meu nome, eles orar, jejuar, se eles buscarem a minha face, se eles se converterem dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, eu vos ouvirei do céu. Eu sararei a sua terra e eu curarei as suas feridas. Você sabe o que é que pode impossibilitar uma ação de Deus em favor de nossas vidas? Você sabe o que é que pode abortar a ação de Deus em prol do seu povo? O que é que pode fazer os céus cerrar sobre nós? Não vir chuva no tempo certo? Vir doenças, pestes, pragas sobre o povo? O que é que pode provocar isso? É o nosso pecado. É a nossa falta de entendimento de buscar a Deus. O que pode provocar isso é a nossa desobediência. Mas se isso acontecer, o Senhor está dizendo assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo orar, jejuar, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. O que o Senhor está dizendo, vocês vão sofrer até onde vocês mesmos quiserem. Porque quando vocês se arrependerem, quando vocês buscarem a minha face, quando vocês deixarem de fazer aquilo que eu não ordenei que façam, quando vocês entenderem que eu sou o Senhor de vocês, quando vocês abrirem mão do pecado de vocês, quando vocês confessarem o vosso pecado, quando vocês entenderem que eu sou o Senhor de vocês, eu vou ouvir. Não é que o Senhor é um ditador, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Deus não está sendo ditador, Deus está dizendo assim, a condição para que eu permaneça no meio de vós, para que eu esteja ouvindo a oração de vocês, para que vocês tenham bonança, chuva no tempo certo, só depende de vocês. É trilhar no caminho que eu estabeleço, é submeter a minha autoridade, reconhecer que eu sou o Senhor, me servir de todo o coração, aí sim, vocês terão fartura, vocês serão saudáveis, vocês vão gozar de dias melhores. Por que nós estamos vivendo um caos nos dias de hoje? Esse texto se aplica aos nossos dias. Por que tantas catástrofes? Por que tantas doenças? Por que tantas pragas? Por que tanta criminalidade? Por que tantas desordens? Porque a Bíblia diz que os homens se tornaram obstinados de coração. Porque os homens amaram mais as coisas deste mundo do que a Deus. Porque os homens se esqueceram de quem de fato é o seu Senhor. Porque todo homem veio de Deus e o homem esqueceu deste Deus que o criou. O homem amou mais este mundo. Quando fala deste mundo, eu estou falando de um sistema do mundo. O homem amou mais os prazeres desta vida do que a Deus. E isso causa tristeza em Deus. A ira de Deus vem sobre a desobediência, sobre este homem desobediente que não quer compromisso, homens que deturparam as suas mentes, que não se glorificam mais a Deus, que não honram os princípios, que desprezaram os mandamentos.
O Senhor está dizendo aqui para Salomão: Salomão, se esse povo abrir mão dos meus princípios, dos meus mandamentos, se eles se afastarem de mim, se eles me desonrarem, os céus vão ficar cerrados sobre eles. Eles sofrerão danos, consequências do seu pecado. Mas se esse povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, e se converter. Converter aqui é mudança de mentalidade. Converter-se é mudar a nossa mentalidade. É como se você estivesse indo para uma direção, mas agora o Senhor está dizendo assim: volte e pegue esse outro caminho aqui. É mudança. E Deus quer de nós mudança. Olha o que ele diz no verso de número 15. Ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Gente, é tão simples compreender isso. Tem pessoas que acham melhor viver no sofrimento do que reconhecer que está errado. Tem pessoas que acham melhor viver na mentira do que abraçar a verdade. Parece que a mentira se torna a vida dele mais fácil, quanto na verdade está aprisionado. Olha o que o verso 14 está dizendo. É o reconhecimento de quem somos e quem Deus é. A minha condição é de uma pessoa que errou o caminho, errou o alvo. Estou sofrendo por consequência dos meus erros. E o Senhor está dizendo: olha, se vocês que se chamam pelo meu nome, se vocês orar, se vocês jejuar, se vocês buscarem a minha face, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir vocês. Mas para que eu possa ouvir, vocês precisam mudar o curso da vida de vocês. Se afaste deste mundo de pecado que só te dá prejuízo. Você bate tanto com a cara no muro, levanta, bate de novo. Até quando vai ficar nisso? Até quando vai ficar errando e sempre recebendo uma segunda chance, mas continua no erro? O que o Senhor está dizendo: a partir do momento que vocês reconhecerem que estão errados, eu vou ouvir vocês. E depois que vocês reconhecerem e eu ouvir, eu vou perdoar vocês. E depois que eu perdoar vocês, toda oração que se fizer neste lugar, ela vai ser ouvida. Toda oração que vocês fizerem, agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos. A oração que se fizer neste lugar. É como o Senhor estiver dizendo: a partir do momento que você muda de vida, toda a minha atenção é para você. Porque quando você muda de vida, você reconhece que você sozinho, você não consegue. As tuas escolhas te levaram aos maiores prejuízos. Aí o Senhor está dizendo: deixa eu fazer parte da tua vida e conduzir você agora, deixa eu te orientar. Porque a palavra de Deus nos diz, em João 3, capítulo 3, que aquele que é nascido de Deus é conduzido pelo Espírito do Senhor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: quando você não reconhece que você precisa de mim, você está andando só. Mas quando você reconhece que você precisa de mim e você deixa de tomar decisões sozinho e permite que eu faça parte da tua vida, sou eu que vou te conduzir. Você não vai estar mais só. E tudo que você falar, tudo que você orar, qualquer oração que você fizer neste lugar, os meus olhos vão estar voltados para este lugar, como os meus ouvidos também vão estar atentos à oração que fizer aqui. É por isso que a casa de Deus é conhecida como casa de oração. Jesus, lá no Novo Testamento, quando ele entra no templo,
já um novo templo que foi reconstruído. Jesus, ele começa a quebrar as gaiolas, soltar os pássaros, bater nos cambistas, porque ele diz assim: está escrito que a minha casa é casa de oração. E vocês transformaram em covis de ladrões. O que Jesus está dizendo é que na minha casa o propósito é buscar a Deus, é orar ao Senhor, é buscar a sua presença, é engrandecer a Ele, e vocês transformaram ela em outra coisa, menos em casa de Deus. Então, a condição aqui é: os meus olhos e os meus ouvidos estão voltados para este lugar, para a oração que fizer neste lugar. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Toda oração que você fizer, o Senhor, Ele vai estar atento. O salmista, no Salmo 103, ele diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Se você consagra a sua vida e abra mão dos seus pecados, se convertam a mim, toda oração que você fizer, os meus olhos vão estar voltados e os meus ouvidos vão estar atentos. Isaías 59, verso 1, ele diz, de uma forma: os meus ouvidos não estão surdos para que não ouça, e nem o meu braço encolhido para que não opere. Mas o que causa separação entre vós e o vosso Deus é os vossos pecados. Isaías está dizendo assim: o que pode impedir uma ação de Deus ao teu favor é o teu pecado, que te afasta. Não é o pecado que afasta Deus de você, não. É o meu pecado que me afasta de Deus. Porque Deus permanece no lugar onde Ele está. Quando eu peco, eu tento me esconder. Quando eu peco, eu minto, eu tento omitir a verdade. Então sou eu que me afasto. E Isaías está dizendo no capítulo 59 que o que causa a separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não opere. Então isso é importante. Isso é importante. Meus ouvidos não estão surdos para que não ouça, e nem meu braço encolhido para que não opere. Ou seja, quando nós estamos em intimidade, em comunhão com Deus, a nossa oração, ela é ouvida, porque os ouvidos do Senhor estão atentos a cada oração que se faz, como também a sua mão não está encolhida para que não opere. Quando você clama, Deus estende a mão para te acudir. Isso é importante para te receber, para te dar vitória. É por isso que ele diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso é maravilhoso. O próprio Senhor está dizendo: olha, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. É por isso que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que hoje eu e você precisamos santificar a nossa vida e estar realmente buscando a presença de Deus, para que Ele possa curar-nos, nos perdoar, e nós temos esta intimidade com Deus. Querido, eu espero que esta palavra de reflexão, ela tenha, assim, tocado o seu coração. Aqui não é uma palavra condenatória, é uma palavra que te desperta a você tomar uma decisão. Eu quero convidar você, para que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva.
deixe o seu comentário e que Deus possa assim abençoar a tua vida. Eu estarei orando por você, pela sua família,